Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Daniel e até hoje, o som de um apito de trem me causa um arrepio na espinha que eu não consigo controlar. A culpa é daquela noite, na antiga estação de Campo Seco. Eu sempre fui fascinado por lugares abandonados. Há uma beleza na decadência, uma história silenciosa que as paredes descascadas e os objetos esquecidos contam. Como fotógrafo amador, meu hobby era explorar essas ruínas modernas. A estação de Campo Seco era o prêmio da vez. Desativada há mais de 50 anos, as fotos que eu via online mostravam uma estrutura de ferro e vidro enferrujada, engolida lentamente pela vegetação. O lugar perfeito. Fui no final de uma tarde de sábado. O sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo que, eu esperava, daria um contraste incrível com o cinza do concreto e a ferrugem dos trilhos. Deixei o carro na estrada de terra e caminhei o último quilômetro. O silêncio já era estranho. Não havia pássaros, nem o zumbido de insetos. Apenas o som do vento assobiando pelas janelas quebradas do prédio principal. A plataforma estava coberta de folhas secas de detritos. O grande relógio na parede, parado para sempre às 15h42. Entrei na bilheteria, o chão rangendo sob meus pés. Havia uma camada espessa de poeira sobre tudo. Comecei a fotografar, absorvido pela atmosfera. O guichê vazio, um velho banco de madeira onde incontáveis passageiros esperaram, os trilhos que se perdiam na escuridão crescente da mata. Foi quando a luz começou a falhar de verdade que as coisas ficaram estranhas. Eu estava na plataforma, enquadrando uma foto dos trilhos sumindo no horizonte, quando ouvi um rangido metálico, vindo do fim da linha. Parei, imóvel. Poderia ser um animal? Um pedaço de metal balançando com o vento? Tentei me convencer que sim. Continuei meu trabalho, mas uma sensação de estar sendo observado começou a se instalar na minha nuca. Virei-me algumas vezes, mas não havia nada além das sombras que se alongavam e dançavam. Então, ouvi de novo. Desta vez mais claro, o som de metal arrastando em metal, e depois um baque, como algo pesado sendo jogado nos trilhos. Meu coração começou a acelerar. Guardei a câmera na mochila. Já era hora de ir embora. A brincadeira tinha perdido a graça. Quando me virei para caminhar de volta para a saída, congelei. Lá longe, no ponto onde os trilhos desapareciam na escuridão, uma luz solitária brilhava. Uma luz fraca, amarelada, que balançava suavemente e vinha na minha direção. Meu cérebro tentou racionalizar algum funcionário da ferrovia, um trem de manutenção perdido, mas a linha estava morta há décadas. Os trilhos estavam tortos, cobertos de mato. Nada poderia passar por ali. E então, o som começou. Um chacoalhar rítmico, baixo e pesado, que crescia em volume. Tit, tit, tit. O som inconfundível de um trem se aproximando. O chão sob meus pés começou a vibrar levemente. O ar ficou pesado, gelado, e um cheiro estranho, uma mistura de carvão queimado e ozônio, encheu meus pulmões. Paralisado pelo medo, eu apenas assisti aquela luz se aproximar, revelando a silhueta escura de uma locomotiva antiga, do tipo que só se vê em filmes. Não havia luzes nas janelas, apenas a escuridão profunda. O trem não fazia barulho de motor, apenas o som fantasmagórico das rodas nos trilhos enferrujados. Ele diminuiu a velocidade ao se aproximar da plataforma e, com um longo e ensurdecedor apito que rasgou o silêncio da noite, parou bem na minha frente. O som do apito não era normal. Parecia um grito de dor, um lamento metálico que ecoou na minha alma. As portas dos vagões se abriram com um rangido agonizante. O interior era um breu total.
nenhum passageiro desceu, mas eu ouvi o som de passos, dezenas deles pisando no chão de madeira dos vagões, e sussurros, um murmúrio indecifrável de vozes, como uma multidão falando ao mesmo tempo, mas sem nenhuma palavra clara. Eu fiquei ali, petrificado, incapaz de correr ou gritar. Foi quando uma das vozes se destacou, clara e próxima, parecendo vir de dentro da minha própria cabeça. Era uma voz de criança, suave e triste. "O último trem já partiu, moço. Você perdeu." Aquele sussurro quebrou o feitiço. Dei um passo para trás, tropecei e caí no chão da plataforma. O som dos sussurros pareceu rir. Eu me arrastei para trás, me levantei e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, sem olhar para trás, com o som do apito melancólico ecoando em meus ouvidos. Não parei até chegar no meu carro, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Liguei o motor e acelerei pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Em casa, trancado e com todas as luzes acesas, descarreguei as fotos da câmera, minhas mãos ainda tremendo. Eu precisava de uma prova de que não tinha enlouquecido. Passei pelas fotos da estação no crepúsculo, cada uma mais sinistra que a outra, e então cheguei na última foto que tirei. Aquela dos trilhos, pouco antes de tudo começar. A foto estava nítida, os trilhos, a vegetação, o céu roxo, mas refletida em uma poça de água parada, ao lado dos trilhos, não era a minha imagem. Era o rosto de um homem, um rosto pálido, com olhos vazios e uma expressão de desespero eterno, usando um cap antigo de ferroviário. Eu nunca mais voltei à estação de Campo Seco. Apaguei as fotos, mas não consigo apagar a memória. Às vezes, tarde da noite, quando o silêncio é total, eu ainda acho que consigo ouvir, bem ao longe, o som melancólico daquele apito, me chamando de volta para pegar o último trem. Meu nome é Léo. Sou estudante de arquitetura e meu projeto final era sobre a memória dos espaços. Como estruturas abandonadas ainda carregam o eco das vidas que passaram por elas. Escolhi a Estação Terminal Leste, um gigante de concreto e ferro fechado nos anos 80, após um desvio na linha principal a ter tornado obsoleta. Era um lugar perfeito. Esquecido, mas quase perfeitamente preservado pela negligência. Diferente de outros exploradores, eu não fui à noite. Fui numa terça-feira ensolarada, acreditando que a luz do dia manteria os fantasmas, literais ou não, à distância. O salão principal era magnífico. A luz do sol entrava por clarabóias imundas, iluminando colunas de poeira que dançavam no ar. O silêncio era total, exceto pelo arrastar dos meus próprios pés no chão de ladrilhos e o ocasional arrulhar de um pombo. Eu estava usando um gravador de áudio de alta sensibilidade, querendo captar a sonoridade do vazio para o meu projeto. Deixei-o gravando enquanto eu caminhava, fotografando os bancos de madeira rasgados e os painéis de horários com letras faltando. A primeira coisa estranha foi sutil. Enquanto eu estava perto da bilheteria, ouvi, através dos meus fones de ouvido, um estalo elétrico seguido de um zumbido baixo e agudo. O som clássico de um sistema de som antigo sendo ativado. Olhei para os alto-falantes de metal enferrujado nos cantos do teto. Impossível. A energia do lugar fora cortada há décadas. Devia ser interferência ou o vento numa fresta de metal. Continuei. Meu interesse me levou a uma porta com uma placa de metal onde se lia "Perdidos e Achados". A sala estava escura e cheia de prateleiras. Acendi a lanterna do celular. O que vi ali me deu um aperto no peito. Eram as pequenas tragédias do dia a dia, congeladas no tempo. Um guarda-chuva de senhora, um chapéu de feltro, uma lancheira do Pato Donald e, numa prateleira mais baixa, um único sapatinho de criança, de couro branco, agora amarelado pelo tempo. Enquanto eu focava a luz no sapato, o zumbido nos meus fones voltou,
mais alto. E então uma voz, distorcida, cheia de estática, como um rádio mal sintonizado, mas inegavelmente uma voz, vinda dos alto-falantes do salão. Eram apenas fragmentos de palavras, abafadas e inteligíveis. Meu coração deu um salto. Aquilo não era o vento. Juntei minhas coisas. A paz do lugar tinha se quebrado, substituída por uma tensão elétrica. O projeto podia esperar. Eu só queria sair dali. Estava a meio caminho do grande portão de saída quando o sistema de som estalou novamente, desta vez com uma clareza assustadora. Atenção, passageiro... A voz era neutra, metálica, mas as palavras eram nítidas. Parei, petrificado, olhando para um dos alto-falantes. O silêncio voltou, denso e pesado. Eu devia ter imaginado. Estresse, sugestão. Passageiro Leonardo, dirija-se à plataforma 4. O ar saiu dos meus pulmões. Um frio que não vinha da temperatura ambiente subiu pela minha espinha e se instalou na minha nuca. Como? Como sabia meu nome? Eu estava completamente sozinho. Em pânico, comecei a andar rápido em direção à saída, meu coração martelando contra as costelas. Léo! A voz mudou. Não era mais o locutor anônimo. Era uma voz doce, infantil. Uma voz que eu conhecia melhor do que a minha. A voz da minha irmã, Clara, que morreu num acidente de carro quando tinha 7 anos. Você não vai esperar por mim de novo, Léo. Parei de novo, minhas pernas se recusando a obedecer. Era uma frase que ela sempre dizia quando éramos crianças e eu corria na frente dela no parque. Uma memória que eu não compartilhava com ninguém. Virei-me lentamente. A voz parecia vir da direção das plataformas. O trem já vai chegar. Vem comigo. Desta vez a gente pode ir junto. A vozinha de Clara ecoou pelo salão vazio, cheia de uma tristeza que partiu meu coração. Eu sabia que era impossível. Sabia que era uma trapaça, uma loucura. Mas a dor e a saudade são venenos poderosos. Contra toda a lógica, um desejo desesperado de acreditar me puxou para dentro. Comecei a andar em direção à plataforma 4, que ficava no final da estação, a mais isolada. Clara? Sussurrei, a palavra arranhando minha garganta seca. Estou aqui, Léo, na plataforma, esperando por você. Ao chegar na entrada da plataforma 4, o ar ficou denso, pesado. Não havia trem, apenas os trilhos enferrujados cobertos de mato. Mas no meio da plataforma, o ar tremelia, como o calor subindo do asfalto. E dentro daquela distorção, eu vi uma silhueta, pequena, do tamanho de uma criança. Clara? Disse eu, dando um passo para frente. A voz dela respondeu, mas algo estava errado. Estava sobreposta por outras vozes, dezenas delas, sussurrando por baixo. Homens, mulheres, idosos. O trem está chegando, disse uma voz de um velho. Perdi minha mala, choramingou uma mulher. Plataforma 4, disse a voz de Clara, agora fraca entre as outras. A silhueta tremulescente se desfez. Não era uma pessoa, era uma colagem de rostos e formas, um amálgama de almas perdidas, presas ali. A sala de perdidos e achados não era sobre objetos, era sobre pessoas. E a coisa na minha frente, usando a voz da minha irmã, queria me adicionar à sua coleção. Um apito de trem fantasma gritou na minha cabeça tão alto que me fez cair de joelhos com as mãos nos ouvidos. Foi o que me salvou. O choque de dor quebrou o feitiço. Levantei, me virei e corri. Não parei de correr até estar do lado de fora, ofegante sobre o sol quente, que nunca pareceu tão brilhante e seguro. Naquela noite, em meu apartamento, tomei coragem para ouvir a gravação. Ouvi meus passos, o silêncio, o primeiro estalo. Aproximei o áudio e filtrei os ruídos. Por baixo de tudo, quase inaudível, havia um sussurro constante que eu não tinha percebido lá. Eram nomes, uma lista interminável sussurrada sem parar. Jorge, Maria,
Ricardo. Helena. Ouvi a gravação inteira. E no último segundo, depois que a voz da minha irmã se calou e eu comecei a correr, um novo nome foi adicionado à lista, sussurrado com a mesma cadência fria e eterna. Léo. Aquele apito. Mesmo agora, anos depois, quando o silêncio da noite se aprofunda, às vezes penso que o ouço. Não é o som agudo e moderno dos trens de hoje, mas um lamento baixo e melancólico, um som que pertence a outra era. Um som que não deveria existir na Estação da Luz, no coração de São Paulo, em pleno século XXI. Era uma terça-feira, acho. Uma daquelas noites de inverno em que a garoa fina parece gelar até os ossos. Eu tinha perdido o último trem por questão de minutos, um erro estúpido de cálculo com o horário do metrô. O próximo e último de verdade só passaria dali a 1h, 1h. A estação, normalmente um formigueiro de gente apressada, estava quase deserta. Apenas alguns funcionários de limpeza à distância e um segurança sonolento perto da saída. Escolhi um banco de madeira escura, daqueles antigos e maciços, bem no meio da plataforma 4. A luz amarelada dos grandes postes de ferro fundido criava sombras longas e dançantes. O ar cheirava a metal frio e a umidade. Eu me encolhi dentro do meu casaco, pluguei os fones de ouvido e tentei me perder na música. Foi quando a temperatura caiu. Não foi algo gradual, foi súbito, como se alguém tivesse aberto a porta de um frigorífico gigante ao meu lado. Uma névoa fina começou a se formar no chão da plataforma, rastejando como fumaça seca. Tirei os fones. O silêncio que se instalou era pesado, quase palpável. Até o zumbido das lâmpadas parecia ter morrido. Olhei ao redor. O segurança não estava mais no seu posto. Os funcionários de limpeza haviam sumido. Eu estava completamente só. Ou, pelo menos, achava que estava. Do outro lado dos trilhos, na plataforma 3, uma figura estava parada. Era uma mulher. Usava um vestido longo, de um estilo que eu só tinha visto em fotografias antigas, e um chapéu pequeno com um véu que obscurecia seu rosto. Ela estava imóvel como uma estátua, olhando na direção em que o trem deveria vir. Achei estranho. Ninguém esperaria um trem naquela plataforma àquela hora. Todos os painéis indicavam que o último serviço sairia da minha, a plataforma 4. Foi então que eu ouvi o choro. Era um soluço baixo, cortante. Vinha dela, um som de pura angústia que atravessou o silêncio da estação e se cravou no meu peito. Senti um arrepio percorrer minha espinha, um medo primitivo que me dizia para correr. Mas eu estava paralisado. E então, o apito. O lamento baixo e melancólico que mencionei, soou vindo da escuridão do túnel. Luzes fracas, redondas e amareladas surgiram à distância. Um trem estava chegando. Mas não era o trem prateado e moderno que eu esperava. Era uma locomotiva escura, antiga, expelindo uma fumaça densa e pálida que não se dissipava, mas se misturava com a névoa no chão. Vagões de madeira com janelas pequenas e opacas a seguiam, rangendo sobre os trilhos. O trem fantasma não parou na minha plataforma. Ele deslizou suavemente pela plataforma 3, onde a mulher esperava. As portas de madeira se abriram com um chiado sobrenatural, revelando o interior escuro como breu. A mulher, sem se virar, subiu em um dos vagões. Por um instante, antes de desaparecer na escuridão, ela virou a cabeça na minha direção. O véu se moveu levemente, e tudo o que pude ver foram 2 pontos de uma tristeza infinita e vazia. O trem começou a se mover, ganhando velocidade sem fazer quase nenhum barulho, apenas o som fantasmagórico do seu apito ecoando pela estação vazia. Enquanto o último vagão passava por mim, vi algo que congelou o sangue nas minhas veias. Nas janelas opacas, por um breve segundo, a condensação revelou as marcas de mãos palmadas por dentro. Dezenas delas. Mãos de
todos os tamanhos, pressionadas contra o vidro, como se implorassem por ajuda. Então o trem e a névoa sumiram na escuridão do outro túnel e o silêncio pesado voltou. Não sei quanto tempo fiquei ali, tremendo no banco. O som do meu próprio coração parecia uma batida de tambor. De repente, as luzes da estação piscaram e voltaram ao normal. O zumbido elétrico retornou. Ouvi a voz do segurança ao longe. O painel eletrônico apitou, anunciando a chegada iminente do meu trem, o trem real. Quando ele chegou, com suas luzes brancas e brilhantes e o som familiar, entrei correndo e me sentei no primeiro lugar vago, o mais longe possível das janelas. Nunca mais na minha vida eu pisei naquela estação depois da meia-noite. Às vezes, quando estou numa plataforma esperando, sinto aquela queda súbita de temperatura e meu corpo inteiro se arrepia. Olho para os trilhos e rezo para não ouvir aquele lamento melancólico cortando a noite. Rezo para não ver o trem que busca passageiros perdidos, passageiros que, como a mulher de véu, talvez nunca cheguem ao seu destino. Eu sempre achei que histórias de fantasmas precisavam de vultos, de figuras translúcidas e portas batendo. Nunca imaginei que o verdadeiro terror pudesse ser invisível, que pudesse entrar pelos seus ouvidos e bagunçar sua cabeça até você não saber mais o que é real. Aconteceu na estação Utinga, em Santo André. Uma estação pequena, espremida entre casas e galpões antigos. Para mim, era só o caminho de volta da faculdade, nada mais. Era uma noite de quinta-feira, quase 11 horas. Eu estava exausto, a cabeça cheia de cálculos e fórmulas. A plataforma estava praticamente vazia, exceto por um casal conversando baixo no outro extremo e um homem dormindo num dos bancos. O ar estava pesado, abafado, prenunciando uma chuva que nunca vinha. Coloquei meus fones de ouvido, mas não dei play na música. Às vezes eu só gosto de usá-los para abafar o mundo. Foi quando ouvi pela primeira vez um som baixo, como o de um rádio mal sintonizado, chiando através do silêncio nos meus fones. Pensei que era alguma interferência. Tirei os fones. Silêncio. O casal ainda cochichava, o homem ainda roncava suavemente. Nada fora do normal. Coloquei os fones de volta. E lá estava de novo. Dessa vez, mais nítido. Eram vozes. Uma mulher ria, um riso cristalino, contagiante. Um homem respondia algo ininteligível. Parecia uma conversa feliz, antiga. A qualidade do som era estranha, como uma gravação de um filme da década de 50. Tirei os fones e olhei ao redor. Ninguém. O casal me olhou de volta, curioso. Claramente, só eu estava ouvindo aquilo. Meu coração começou a acelerar. É o cansaço, disse a mim mesmo. Estou tão cansado que estou tendo alucinações auditivas. Tentei ignorar, focando no letreiro digital que anunciava que meu trem estava a 5 minutos. Mas as vozes voltaram, mais fortes. Agora eram várias. Parecia que a plataforma, antes vazia, estava subitamente cheia de gente. Eu ouvia o barulho de sapatos no cimento, o farfalhar de jornais, crianças chamando pelos pais. As conversas eram fragmentos sobrepostos. Pegue o guarda-chuva, o tempo vai virar. Disse-o para o chefe que não ficava nem 1 minuto a mais. Beije a mamãe, filhinha, se comporte na casa da vovó. Eram sons de um dia comum, de décadas atrás. As gírias, o jeito de falar, tudo soava antigo. Eu arranquei os fones das orelhas, o peito ofegante. O silêncio da plataforma real me atingiu como um soco. O casal tinha ido embora. O homem que dormia tinha acordado e me encarava assustado com a minha reação. "O senhor está bem?" ele perguntou. Eu não consegui responder, porque naquele exato momento, sem os fones, eu ouvi. Do meu lado,
tão perto que senti um arrepio gelado na nuca. Uma voz de menina sussurrando com clareza aterrorizante. Pai, meu laço de fita caiu no trilho. Virei a cabeça bruscamente. Não havia ninguém. A plataforma estava vazia, exceto por mim e pelo homem do outro lado. O pânico me dominou. Aquilo não era imaginação. Era real. Aqueles sons estavam presos ali, ecos de vidas que passaram por aquela estação. Logo em seguida, a resposta de um homem, a voz grave e preocupada, vindo do mesmo ponto vazio ao meu lado. Fique aqui, querida. Não chegue perto da beirada. Eu pego para você. Eu conseguia ouvir os passos dele no concreto, o som do corpo se agachando. Meu cérebro gritava que não havia nada ali, mas meus ouvidos me diziam o contrário. Eu estava no meio de uma cena que já tinha acontecido há muito, muito tempo atrás. Então, o som mais terrível de todos. Uma buzina de trem alta e desesperada, muito mais próxima do que deveria. Não era o trem moderno da CPTM, era um apito profundo de uma locomotiva antiga. E junto com a buzina, o grito da menina. Um grito agudo, de puro pavor, que parecia rasgar o tecido do tempo. Pai! O som de um impacto surdo. E depois, silêncio. O silêncio mais absoluto e terrível que já experimentei. As luzes do meu trem surgiram no fim do túnel e o som moderno e elétrico dele foi o que quebrou o feitiço. Eu não esperei as portas abrirem por completo. Assim que houve espaço, me joguei para dentro, tropeçando, e me encolhi num assento tremendo dos pés à cabeça. Olhei pela janela para a plataforma de Utinga quando o trem partiu. Vazia. Silenciosa, iluminada pela luz pálida dos postes. Parecia perfeitamente normal. Mas eu sei o que eu vi. Não foi um fantasma que eu vi. Foi algo pior. Eu ouvi um pedaço do tempo que se quebrou e ficou para sempre repetindo sua tragédia. Até hoje, quando o trem passa por Utinga, eu coloco minha música no volume máximo. Mas às vezes, na pequena pausa entre uma faixa e a outra, eu ainda acho que consigo ouvir, bem baixinho, o choro de uma menina que perdeu mais do que um laço de fita naquela plataforma. Eu não sou de acreditar em assombração. Para mim, o mundo sempre foi feito de coisas concretas, que se pode ver e tocar. Pelo menos era assim até eu começar a vê-lo. Eu o chamava de o homem do canto do olho. Tudo começou há uns 6 meses. Meu trabalho mudou de horário e passei a pegar um dos últimos trens da Estação da Luz no centro de São Paulo, 11h40 da noite. Nesse horário, a estação é um esqueleto de si mesma. O rugido da multidão dá lugar a um silêncio cavernoso, pontuado pelo eco dos próprios passos no piso antigo e pelo zumbido das lâmpadas monumentais. Na primeira vez não dei importância. Enquanto esperava na plataforma principal, sob o grande relógio, tive aquela sensação de que alguém me observava. Olhei de relance e vi um homem parado perto de uma das imponentes pilastras de ferro que sustentam o teto vitoriano. Ele era comum. Usava o sobretudo escuro, mesmo no calor, e um chapéu de feltro que cobria parte do seu rosto. Ele não fazia nada, apenas ficava lá, perfeitamente imóvel, olhando para os trilhos. Na noite seguinte, ele estava lá de novo, no mesmo lugar, com as mesmas roupas. E na noite depois dessa também. Começou a virar um ponto de referência estranho na minha rotina. Eu chegava na plataforma, olhava para a pilastra e lá estava ele. Minha companhia silenciosa e bizarra. Eu nunca via seu rosto por completo, e ele nunca, jamais se movia. A parte que realmente começou a me perturbar foi a percepção de que ninguém mais parecia notá-lo. Os poucos passageiros que restavam passavam por ele, às vezes a centímetros de distância, e não desviavam, não olhavam.
Era como se ele fosse uma parte da arquitetura da estação. Tentei racionalizar. Talvez fosse um segurança paisana, um funcionário, sei lá. Mas ele nunca tinha um rádio, nunca falava, nunca se mexia. Até o trem chegar. O verdadeiro medo começou numa noite fria. A plataforma estava quase deserta. Ele estava lá, como sempre. Meu trem chegou e, ao embarcar, olhei para trás, para a pilastra. Ele tinha sumido. Senti um alívio estranho. Pela primeira vez em semanas, ele não estava lá. Sentei-me perto da janela, o trem começou a andar. E então eu o vi. Ele estava parado do lado de fora, na plataforma oposta, a da linha que seguia para o Brás. Sob a luz fraca, ele lentamente levantou a cabeça. Foi a primeira vez que vi seu rosto. Ou a ausência dele. Onde deveriam estar seus olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa, como a de um manequim de loja, sombreada e sem feições. Meu sangue gelou. Pisquei, achando que a luz bruxulejante do poste estava distorcendo a imagem, mas a face lisa e vazia continuou lá, virada na minha direção enquanto meu trem ganhava velocidade e o deixava para trás. Depois daquela noite, o jogo mudou. Ele não ficava mais apenas na luz. Comecei a vê-lo em outros lugares. Um vislumbre rápido no reflexo da janela do trem enquanto passávamos por alguma estação menor, parado no fim da plataforma em Tatuapé quando eu fazia baldeação. Ele estava sempre no canto do olho, imóvel, me esperando. Minha viagem diária se tornou um exercício de pânico. Eu entrava no trem e ficava de costas para as janelas, o coração martelando, com medo de olhar para fora. O clímax aconteceu na última sexta-feira. Eu estava na Estação da Luz, o coração na boca. Olhei para a pilastra, vazia. Senti um alívio que quase me fez chorar. O trem chegou, as portas se abriram. Era um dos vagões mais novos, quase vazio. Entrei e me sentei, exausto. As portas começaram a fechar e foi quando, pelo reflexo escuro do vidro da porta à minha frente, eu o vi. Ele não estava na plataforma. Ele estava dentro do vagão, sentado no banco exatamente atrás de mim. O reflexo mostrava sua silhueta escura, o chapéu, o sobretudo e a cabeça sem rosto virada na minha direção. Eu não gritei. Não consegui. Um som gutural ficou preso na minha garganta. O ar ficou pesado, gelado. A única coisa que consegui fazer foi me levantar de um salto no exato segundo em que as portas se fecharam por completo. Fiquei em pé, agarrado na barra de metal, encarando o meu próprio reflexo aterrorizado na porta, sem coragem alguma de me virar para o banco atrás de mim. A viagem até a minha estação, que normalmente leva 15 minutos, pareceu uma eternidade suspensa no inferno. Eu sentia a presença dele nas minhas costas, um peso frio, um silêncio que era mais alto que qualquer grito. Quando o trem parou na minha estação, eu me lancei para fora antes mesmo das portas se abrirem totalmente, correndo pela plataforma sem olhar para trás. Não peguei mais aquele trem. Pedi demissão no dia seguinte. Mudei minha rotina inteira. Agora evito estações de trem a qualquer custo, principalmente à noite. Não sei o que ele era. Um fantasma? Uma premonição? Ou algo pior? Algo que se prende às pessoas que passam pelos mesmos lugares todos os dias, como fantasmas em suas próprias vidas? Não sei o que ele queria, mas sei de uma coisa. Ele não estava só esperando um trem. Ele estava me esperando. E a pior parte é que às vezes, quando eu estou sozinho num lugar silencioso, eu tenho aquela velha sensação. A sensação de estar sendo observado e tenho medo. Um medo mortal. De olhar para o canto do olho,